Como já puderam ver, o capítulo que hoje vamos estudar, que vamos ler, é o capítulo 10 do livro A Missão do Espiritismo. O Espiritismo e a Bíblia. Não sei se há aqui pessoas que estejam... Há aqui alguém que está pela primeira vez? Então nós estamos a fazer semanalmente o estudo deste livro, o livro A Missão do Espiritismo. E cada hora, portanto agora na hora das 7 vamos ler o capítulo 10, às 8 horas vai haver o capítulo seguinte, na semana seguinte assim terá a continuidade. Este livro é ditado pelo espírito Ramatis e de psicografia de Hercílio Maias, no ano de 1967. Este livro, portanto, é constituído por perguntas do médium, Hercílio, ao espírito Ramatis. Como as perguntas são pequeninas, mas as respostas são muito extensas, eu optei por projetar só a pergunta e vou ler a resposta de Ramatis. Portanto, sempre que aqui apresenta pergunta, já sabemos que é a pergunta feita pelo médium ao espírito. E então, temos como primeira pergunta: que podeis dizer sobre a Bíblia? E a resposta do espírito ao médium é a seguinte: a Bíblia é um conjunto de antigos livros que descreviam a vida e os costumes de vários povos. Mais tarde foram agrupados e atribuídos a uma só etnia, conhecida por hebreia. Como, portanto, para termos mais esclarecimento, e penso que toda a gente sabe o que é a Bíblia, fiz aqui um resumo muito sucinto da Bíblia. E então vou passar a ler. A palavra Bíblia deriva do grego biblion, que significa conjunto de livros. Ao todo são 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, Antiga Aliança, e 27 do Novo Testamento. Ela foi escrita em um período de aproximadamente 1600 anos. O livro de Gênesis foi escrito por volta de 1445 a.C. e o Apocalipse por volta de 90 a 96 depois de Cristo. O livro de Jó tem data incerta, mas acredita-se que ele seja o livro mais antigo da Bíblia. Aproximadamente 40 homens escreveram os 66 livros da Bíblia. Contudo, a Bíblia tem um único autor intelectual, que foi o Espírito Santo de Deus. Significa dizer que os autores dos livros não escreveram aquilo que queriam, mas o que Deus queria que eles escrevessem. No segundo livro de Timóteo, Paulo diz que a Escritura, a Bíblia, é divinamente inspirada, portanto, ela é a palavra de Deus para o homem. E isto é uma definição da Bíblia muito sucinta. E com a leitura das perguntas e das respostas, nós vamos perceber qual é a opinião do espírito de Ramatis acerca da Bíblia. Pergunta assim: seria um tratado científico ou filosófico da antiguidade desses povos? E nos diz Ramatis: não. O seu principal valor e fundamento é a revelação religiosa. O Velho Testamento, apesar do seu sentido simbólico e alegórico, somente entendido pelos iniciados da época, é repositório valioso da revelação. Esse sentido iniciático perde a nebulosidade com o progresso científico do mundo atual, e a Bíblia parece-nos agora uma história inverossímil e mesmo infantil.
No entanto, quanto à sua época, jamais poderia ser diferente. A época que a Bíblia foi escrita era de acordo com as vivências daquele período. Mas, à medida que cresce a compreensão humana e a própria ciência do mundo, vai-se desvestindo a revelação bíblica de suas alegorias iniciáticas, ajustadas à época em que foi escrita. Como nos diz o Ramatis, é próprio. Portanto, a Bíblia foi escrita numa determinada época e o seu conteúdo é próprio dessa época. Uma nova pergunta. Qual a causa da verdadeira ojeriza dos espiritualistas modernos com referência à Bíblia, principalmente os espíritas? E que esta palavra que não nos é muito familiar, pelo menos a mim não é, e eu fui pesquisar o que é ojeriza. Então, aqui podemos substituir um sinónimo, é antipatia. Portanto, porque é que os espiritualistas têm uma antipatia em relação à referência com a Bíblia? E então nos responde assim Ramatis: desde que os espiritualistas creem na influência da hierarquia espiritual sobre a Terra, não podem desprezar a Bíblia. Vejam esta, eu vou voltar a repetir porque eu acho que isto é muito importante. Desde que os espiritualistas creem na influência de hierarquia espiritual sobre a Terra, não podem desprezar a Bíblia. Embora não queiram admiti-la como um roteiro ou uma fonte de pesquisas e soluções espirituais, apesar da sua linguagem fantasiosa e alegórica, representa o esforço máximo feito pelos espíritos no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. Uma nova pergunta. No entanto, todos os religiosos que adoram a Bíblia consideram-na diretamente revelada da palavra de Deus. Que dizeis? E Ramatis diz-nos: não se pode atribuir ao texto bíblico o caráter vertical da palavra de Deus, mas os espíritas sabem que se tratavam de mensagens mediúnicas, comunicadas por emissários do alto através de médiuns poderosos, tal como Moisés, Jeremias e outros. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiram que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento. Tal como acontece hoje, quando o homem moderno domina a terminologia de fluidos, ondas, átomos, energias, radiações, forças mentais e etéricas. Eu vou voltar aqui a referir. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiram que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento. Nós vamos percebendo conforme a nossa evolução, conforme a nossa capacidade de entender as coisas, conforme a nossa evolução espiritual. Mas a Bíblia estabelece a sua revelação pela voz de Jeová, o que implica em se considerar diretamente do Criador. E Ramatis nos responde: o povo, muito supersticioso, não estava preparado para aceitar e confiar nos poderes e revelações de almas semelhantes aos seres humanos, o que enfraqueceria bastante a revelação espiritual. Vejam aqui, o povo supersticioso não estava preparado, não tinha a evolução espiritual que necessitava para compreender dessa forma. No entanto,
a voz de Jeová ou de Deus seria aceita unanimemente, quer pelo temor como pela impossibilidade de os hebreus avaliarem a natureza sublime e poderosa do Senhor. Quem poderia pôr em causa a palavra do Senhor? Mas a verdade é que, em seu fundamento, assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés depois consolidou no Monte Sinai. Havia necessidade de os médiuns, na época, atribuírem uma grande autoridade às mensagens recebidas, a fim de serem acreditados pelos conterrâneos. Aliás, a mentalidade humana não mudou muito, pois ainda hoje, nos centros espíritas e terreiros de Umbanda, os médiuns continuam a receber entidades de elevado estirpe sideral, materializando-as de modo a se promiscuírem com as paixões terrenas. Os homens ainda não se aperceberam de que o ensejo mediúnico não tem como principal finalidade a produção de milagres, a assistência incondicional às tricas do mundo material e a resolução de problemas humanos que pedem o discernimento e a iniciativa pessoal. E ignoram que a presença dos elevados prepostos do Senhor obedece ao programa de libertação espiritual, em vez de contribuição no sentido de maior satisfação nas atividades transitórias da matéria. Tanto quanto no tempo de Moisés, hoje ainda se explora os desencarnados para solucionarem as consequências nefastas das imprudências humanas. Acontece que, em face dos costumes tão deformantes na atividade do povo judeu, narrados na Bíblia, ficamos duvidando de sua eleição para o advento de Jesus. E assim nos responde Ramatis: porventura, o vosso país também não foi profetizado como o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E aqui, quando o Espírito Ramatis se refere ao vosso país, refere-se ao Brasil. Em face da divulgação benéfica do Espiritismo, no entanto, ainda perdura em seu povo a corrupção moral. Vejam o que ele diz. Ainda perdura em seu povo a corrupção moral, os vícios degradantes, a desarticulação social, a infância subvertida, a juventude transviada, desleixo administrativo e fanatismos religiosos, conjugados às crises políticas, sociais e económicas. Para refletirmos, que ele nos diz: então vocês foram profetizados como o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, e o exemplo que vocês têm no vosso país? Tantos estes flagelos. Domina o crime nas favelas, o vício da toxicodependência e os desatinos nas épocas carnavalescas. Graça o lenocínio. E vulgarizam-se as uniões ilícitas pelo advento tardio do divórcio. Quando, no futuro, os estudiosos pesquisarem a história do Brasil, eles ficarão surpresos da pátria do Evangelho. Assim como hoje criticais as epopeias bíblicas dos judeus. A relação que o Espírito Ramatis faz. Então nós criticamos as passagens da Bíblia. Então, e o exemplo de hoje, passados tantos anos, o que é que nós fazemos? Mas a verdade é que o povo brasileiro, malgrado a sua irresponsabilidade e atentados à moral vigente,
constitui-se a base para o sucesso do Evangelho e do Espiritismo. Sem dúvida, a Bíblia historia a vida de um povo judeu, seus costumes e sistemas censuráveis, profundamente diferentes da ética ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação foi tão obstinada em sua fé para com Deus e tão preocupada com o reinado espiritual da alma. Ela mereceu a glória do advento de Jesus e a sementeira do Evangelho pela sua fé inquebrantável em Jeová e pela sinceridade na exposição das suas próprias mazelas e costumes. Sinceridade nas suas mazelas. Nenhum outro povo poderia produzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à moral racista e orgulhosa da época. Eles já eram diferentes. No entanto, a humanidade atual, tão evoluída cientificamente e capaz de fotografar a face oculta da Lua ou semear o espaço de satélites e foguetes interplanetários, ainda não conseguiu assimilar tão alto padrão de fé e sinceridade dos hebreus no seu amor incondicional a Jeová. E aqui eu interpreto que quando se refere ao Brasil, refere-se ao planeta Terra. A raça que batizou Isaías, João Batista, Timóteo, João Evangelista, Paulo de Tarso, Pedro, Maria de Magdala, Tiago e a pleide de mártires anónimos troceados nos circos romanos, embora tenha misturado a vida profana com a divina e atribuído as suas insanidades à própria Palavra de Deus, pode ter pregado na Bíblia moral estranha e até aberrativa, mas doou a sua maior contribuição à humanidade, pois foi o berço do Salvador do mundo, o berço do Salvador do mundo, de Jesus. Mas é evidente que há na Bíblia relatos escabrosos que pecam contra a boa leitura e até contra a ética judaica de ser o povo escolhido para o advento de Jesus. Que dizeis? E Ramatis nos diz: devemos compreender que a moral tem aspectos relativos. E por isso, o que era moral no pretérito pode ser imoral no presente. Aquilo que era atrás, hoje pode já não ser. Não se pode ajuizar a vida de um povo de mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais mediante o critério do vosso século. Em certos povos do Oriente, a poligamia ainda é de boa moral. E agora vamos ver que estamos aqui, isto foi uma psicografia de 1967. E Ramatis diz: em certos povos do Oriente a poligamia ainda é de boa moral, a fim de se ajustar o desequilíbrio que é produto do excesso de nascimentos de mulheres sobre pequena percentagem de homens. Algumas tribos asiáticas taxam de imoralidade o facto de a viúva ocidental sobreviver ao marido falecido, em vez de ser cremada com ele no fogo purificador. A moral tão sublime e sadia que Jesus pregou, em sua época, foi o motivo de ele ser crucificado, porque essa moral cristã era considerada subversiva e debilitante em face da predominância do instinto inferior dos homens da época. Ademais, em certos casos, a moral moderna também se torna bastante inferior ao critério da moral do passado. Antigamente, os homens arrancavam um fio de barba e o entregavam ao credor como garantia segura do pagamento de suas dívidas. Hoje, assinam títulos sob a chancela do fisco e depois negam-se a pagá-las aos particulares ou aos bancos. Ainda depois de protestados em cartório público,
Os credores sofrem prejuízos. Os esposos consideravam sagrado o casamento por se tratar de um contrato bilateral, cujo rompimento seria uma indignidade e descortesia perante a sociedade. Atualmente, o contrato conjugal, para muitos homens e mulheres, não passa de um recurso para saciar apetites ou consolidar fortunas, podendo ser desfeito depois de concretizados os objetivos egocêntricos. Olhem que nos faz pensar. Ramatis nos faz transpor aquilo que nós somos, nos faz pensar naquilo que nós somos hoje e nas nossas atitudes. Devemos ignorar propositadamente esses aspectos bíblicos para nós tão deformantes? E Ramatis diz: não endossamos textos bíblicos ou de quaisquer tratados espiritualistas que possam deformar a melhor moral do vosso tempo. Apenas ressaltamos que, apesar de o judeu atribuir a presunções divinas seus próprios equívocos morais, ele os revelou à luz do dia, expondo infantilmente à autópsia pública suas mazelas íntimas, violências fanáticas dos seus líderes, vinganças e subversões do povo exaltado sobre a ferocidade dos seus comandantes guerreiros. Aliás, a diferença entre a moral judaica exposta na Bíblia e a do vosso século é bem pequena. Eu vou voltar aqui a repetir esta frase porque eu acho que isto temos que pensar. Aliás, a diferença entre a moral judaica exposta na Bíblia e a do vosso século é bem pequena. O judeu expôs em público a sua imoralidade, ao passo que a humanidade moderna a esconde habilmente, pois a civilização atual pratica as mais abjetas e vis torpezas, frequentando os templos religiosos e embebecida com a graça divina. A corrupção cresce. O luxo, a ostentação e as uniões conjugais modernas que disfarçam cálculos auspiciosos. O desregramento precoce, as intrigas internacionais que geram o comércio diabólico da morte e matam os povos inimigos de Deus. Porventura, não merecem a urgente atenção de todos os moralistas modernos? Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e satisfazia-se com o cheiro de sangue dos holocaustos. Mas hoje, a religião também abençoa canhões, cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus do amor de Jesus com carnificinas bem piores que as descritas na Bíblia. Pensemos no que se passa no nosso mundo, nas guerras que se passam no nosso mundo. Porventura, os homens modernos inspiram-se no diabo quando despejam bombas sobre agrupamentos humanos indefesos. Tal como em Hiroshima, derretendo milhares de criaturas no fogo atômico. Evidentemente, eles também recorrem a Deus nas suas sortidas sangrentas, tal qual faziam os judeus com Jeová. Poderias citar alguns exemplos de acontecimentos narrados pela Bíblia e passíveis de censuras? Ramatis diz: entre as narrativas elogiosas narradas pela Bíblia, onde se destacam vimentes demonstrações de fé e heroísmo do povo hebreu, há histórias bárbaras e ingênuas que desmentem a intervenção divina e devem ser rejeitadas, porque só correspondiam às épocas primitivas. Assim, o livro dos Reis exalta o profeta Elias, que sob o condenável espírito de vingança manda degolar na beira do rio Quisson
os sacerdotes de Baal, a desonestidade e a traição de Judite e as carnificinas de Davi. Estranho também é o episódio do profeta Eliseu, quando se dirigia para Betel e foi vítima da zombaria de um bando de crianças que lhe gritavam: sobe calvo, sobe calvo. Diz a narrativa bíblica que o profeta enfureceu-se e, num gesto feroz, amaldiçoou as crianças imprudentes e zombeteiras. E em seguida surgiram 2 ursas dos bosques vizinhos e massacraram as 42 crianças. Em Números 31, versículo 1 a 18. Conta-se numa das mais escabrosas e criminosas histórias comandadas pelo próprio Moisés e inspiradas pela vingança de Jeová, que o mandou armar os guerreiros para assaltarem Midian. Os prepostos de Moisés escravizaram mulheres e crianças. Queimaram-lhes as casas, roubaram-lhes todos os bens e rebanhos, mataram os inválidos e terminaram carregando os tesouros e despojos para a comunidade do povo de Israel. No entanto, o Velho Testamento afirma que Moisés ainda ficara indignado pelos seus guerreiros pouparem mulheres e crianças na invasão das cidades de Midian. Enfurecido e inconformado, ele então ordenou, consoante o texto bíblico: agora matai todos os machos, ainda os que são crianças, e degolai as mulheres que tiverem comércio com os homens, mas reservai para vós as meninas e todas as donzelas. Sem dúvida, nestes trechos colhidos ao acaso, no Velho Testamento não se justifica a presença sublime do Senhor, mas é apenas o caráter inferior do homem acicatado pelas suas paixões inferiores. De facto, são aquelas passagens que para Ramatis são passíveis de censura, mas ele diz: era o caráter inferior do homem pelas paixões inferiores. Não seria mais aconselhável afastarmos a Bíblia de nossas cogitações ante os factos tão censuráveis que ela descreve e depois atribui à própria vontade de Jeová? E nos diz assim Ramatis: o espírito do homem não se emancipa pela fuga do que lhe desagrada, mas pelo discernimento do bem e do mal. Nós não temos que fugir, nós temos que saber avaliar o bem e o mal, nos diz Ramatis. A abstinência não é ao cidadão ideal para a moradia celeste e perde para o homem curtido e experimentado na trama da vida turbulenta e perigosa. O que nos faz evoluir, meus irmãos? É a vivência. Quem tenta salvar sua alma fugindo da vida em comum e do pecado do mundo é como o náufrago que apanha o único salva-vidas e abandona os companheiros. Mas o Espiritismo explica satisfatoriamente os motivos das contradições bíblicas entre a sua época e o século atual, destacando profundamente a diferença existente entre a personalidade de Moisés e Jesus. O primeiro foi o fundamento da unificação divina e médium transmissor dos 10 mandamentos. E o segundo, o mensageiro da verdadeira contextura do Pai sublime e justo. Jesus foi o mensageiro da verdadeira contextura do Pai sublime e justo. Por isso, Allan Kardec abandonou todos os códigos morais de instrutores, profetas e líderes religiosos do mundo para afirmar a codificação espírita na exclusividade amorosa e sadia do Evangelho de Jesus, o nosso
código moral mais elevado, o Evangelho de Jesus. Não podemos olvidar que o espiritualismo de hoje cultua uma ideia de Deus bem mais superior do que o Jeová sanguinário dos hebreus. Não é assim? E diz-nos Ramatis, há 2 ou 3 milénios era razoável que o povo desprovido da cultura científica do vosso século, isto é, nós já temos o conhecimento científico, desconhecendo a eletricidade, a rádio, a televisão, a cinematografia, o avião, a jatos, satélites e foguetes teleguiados, preso à concepção infantil do céu tedioso e do inferno tão melodramático, ainda confundisse o seu instinto guerreiro e a sua moral censurável com os preceitos divinos. Mas, na atualidade, é demasiada cegueira matarem-se os homens invocando o nome de Deus para proteger os seus exércitos simpáticos ou abençoar armas criminosas destinadas à guerra. O povo judeu merece censuras porque agiu estribado no mais ardente excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX pratica os mesmos desatinos e exibe emancipação espiritual. Nós temos conhecimento, nós exibimos que conhecemos, que já temos um outro entendimento sobre a verdadeira vida. Então, e o que fazemos? Se a vossa civilização pretendesse escrever sua Bíblia, adotando a mesma fraqueza e simplicidade infantil com o que o povo judeu escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado da história humana, pois relataria mazelas bem piores e praticadas em nome de Deus, de fazer arrepiar os cabelos. O nascimento de Jesus entre os israelitas é prova suficiente que esse povo credenciado espiritualmente para a glória de ser o berço de Messias e merecer a afeição da humanidade na missão de firmar o rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. Qual é a relação mais íntima entre a Bíblia e o Espiritismo? Ramatis responde: é o mesmo sentido de sua revelação espiritual, pois a Bíblia, desbastada das alegorias que tanto desfiguram o entendimento exato da revelação dos espíritos ocultos sobre a voz de Jeová, apresenta mensagem igual a todos os redutos espiritualistas do mundo. A verdade, transmitida do alto, é só uma e não diverge no decorrer dos tempos. Porém, à medida que o homem se esclarece e progride, ele também identifica no âmago de todas as religiões e comunidades espiritualistas a mesma revelação. Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Moisés, Maomé, Lao Tse, Orfeu, Buda e Jesus revelam na essência dos seus sentimentos a mesma ideia de Deus e da vida imortal. No entanto, cada mensagem foi revestida do invólucro simpático e adequado a costumes, temperamento, moral, capacidade e objetivo de cada raça ou povo, pois há muita diferença entre a revelação eivada da poesia e aforismos do povo chinês, com a ideia máscula de Allah, inspirando a índole agressiva, vitalizante e apaixonada do árabe tostado pelo sol causticante do deserto. Buda velou os seus ensinamentos sobre a casca fina dos aforismos e preceitos ou obrigações. Jesus usou das parábolas para esclarecer os ocidentais. No entanto, apesar de decorridos tantos séculos, os asiáticos ainda não entenderam o sentido oculto dos aforismos de Buda.
nem os ocidentais o pensamento de Jesus, oculto nas parábolas. Ambos os ensinamentos puros do Espírito foram sufocados pela letra nos templos rígidos e faustosos, para o reinado dos dogmas e das fantasias absurdas. Como conciliar a narrativa absurda da Gênesis quando Deus criou o mundo em 6 dias, com os milénios de evolução geológica admitida pelos cientistas e espíritas? Apesar da aparente incongruência no relato bíblico da criação, observa-se uma perfeita ordem e disciplina nos atos de Deus, pois tudo surge gradativamente e cada coisa no seu tempo devido. Evidentemente seria flagrante a ingenuidade dos críticos do Velho Testamento, ainda suporem que a Gênesis refere-se a dias da criação, quando trata-se de alegoria, velando a ideia de períodos longos da evolução geológica, em sucessão através de muitos milénios. Na época da revelação, o povo não poderia entender o processo da condensação da energia cósmica até formar a matéria, através de fases tão demoradas e sem ponto de apoio mental para configurarem todo o processo criativo. Aliás, nem se admitia a forma esférica da Terra e a natureza do sistema geocêntrico de Kepler, com os demais planetas em torno do Sol. Quanto mais admitir-se a contextura atómica e molecular da substância terráquea a evoluir para formas cada vez mais aperfeiçoadas. Qual a ideia inicial que poderíamos ter de Deus baseando no Velho Testamento e antes da criação do universo? E Ramatis diz: conforme elucida João Evangelista, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, através da ação dinâmica do Verbo, conceituado como o pensamento fora de Deus. A condição abstrata na mente divina ou cósmica se revela na figura de matéria de mundos exteriores, isto é, pensamento puro de Deus, como princípio de todas as coisas e seres. Mas, em nossas concepções espiritistas, somos avessos aos relatos bíblicos sobre Adão e Eva, o primeiro casal, e a incoerência de possuírem apenas 2 filhos homens, Caim e Abel, em que o primeiro mata o segundo e não se explica a origem de tantos seres e raças do nosso globo. Não podemos alongar-nos em explicações minuciosas quanto à interferência dos construtores siderais na criação da Terra, dos seus reinos e da própria linhagem humana. Mas a verdade é que decorreram muitos milénios até que a face do orbe se mostrasse apropriada à existência humana. E aqui Ramatis diz que não se pode alongar nas explicações, e eu já estou mais ou menos como ele, porque tenho aqui ainda 2 perguntas e não posso alongar-me na leitura de toda da resposta, que era muito extensa para esta pergunta. Conforme narra a Bíblia, Adão e Eva eram o primeiro casal e pais de 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro matou o segundo. Não, estou a ler a mesma, peço desculpa. Poderias dar-nos alguma indicação desse facto na Bíblia ou qualquer outra obra espiritualista? E Ramatis diz o Gênesis como os homens tivessem começado a multiplicar sobre a terra e tivessem gerado filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por suas mulheres, as que dentre elas lhe agradaram mais. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque depois que os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens, geraram estas filhas que foram uns homens possantes e afamados nos séculos. Qual é outra relação em comum da Bíblia com o Espiritismo? E nos diz Ramatis:
A mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, pois ela é tão velha quanto o homem. É uma faculdade oriunda do espírito e não da matéria. Em consequência, existe desde que a primeira criatura surgiu na Terra, porque o primeiro homem também era um espírito encarnado. Naturalmente, a sua manifestação mais nítida dependeu do apuro dos centros nervosos e da sensibilidade do homem, que depois se transformou num instrumento de ligação entre o mundo oculto e o mundo físico. Em suma, aqui a relação que nós tiramos da Bíblia é que, a pergunta, a relação em comum da Bíblia com o Espiritismo, é que nós percebemos que a mediunidade já estava explícita nos livros da Bíblia. A mediunidade não é do Espiritismo. A mediunidade existe e já era assim relatada na Bíblia. Muito obrigada pela vossa atenção.